No Revisão para quem tem pressa de hoje, a gente vai de manipulação de soluções. Então, no nosso vídeo passado, a gente aprendeu quais são as unidades de concentração e agora a gente vai ver como manipular essas soluções. Ou seja, ela tem uma certa concentração, mas eu quero que isso seja alterado. Eu quero que a concentração ou aumente ou diminua, então eu vou ter que manipular as soluções. Existem 3 das principais manipulações de solução, que são diluição, misturas de solutos iguais e misturas de solutos diferentes sem reação. E aí nós vamos começar com a diluição. O que é diluir? Diluir é adicionar solvente. Como quase sempre estamos falando de água, então aqui vai ser num contexto de solução aquosa, é a adição de água. Acontece que a concentração comum é massa pelo volume. A quantidade de soluto, ela vai ficar constante se eu adicionar a água. Por exemplo, imagine um suco que está doce demais. O doce seria o açúcar e o açúcar é o soluto. A água vai ser o solvente e o suco como um todo vai ser a minha solução. Então, se eu adicionar água, repare, eu só estou adicionando solvente, mas a quantidade de açúcar ali dentro não vai ser alterada. Quando eu aumento o volume da solução, inevitavelmente eu diminuo a concentração da solução, mantendo, é claro, a massa de soluto constante. Isso é diluir. E é claro que o contrário também seria verdadeiro. Se eu diminuísse o volume, eu aumentaria a concentração. Só que aí, gente, não chamamos de diluição, chamamos de concentração. Quando, por exemplo, você tem uma panela de sopa, coloca para ferver, a água sai, o volume diminui e a concentração aumenta, né? Para esse caso aqui, todas as vezes que você detectar que é uma diluição, e é muito fácil perceber isso porque ele diz que ocorre a adição de água ou que ele dilui, a gente sempre deve usar a fórmula. Até dá para fazer por regra de 3, mas sinceramente não vale a pena porque pela fórmula é bem mais rápido. E aí a gente tem 3 principais variações dessa fórmula. Seria o MV, o CV e o TV. O primeiro é quando a gente está lidando com concentrações em mol por litro. O segundo é quando estamos com concentração em grama-litro. E o terceiro é quando a gente tem título. Vou fazer uma observação aqui, hein? A gente só pode fazer TV usando concentrações em unidades de título se a densidade antes e depois for a mesma. E você vai saber se a densidade vai variar porque ele precisa especificar. Se ele não falar nada, então você usa TV. Se disser que a densidade está variando, então você vai pegar essa densidade, pega o título e acha a concentração comum ou molaridade, aí você escolhe. E aí você vai usar uma dessas 2 primeiras aqui. Combinado? Essa fórmula, ela me mostra o seguinte, que concentração inicial vezes volume inicial deve ser igual a concentração e volume final, tá? É isso que essa fórmula quer dizer. E aqui a gente vai aplicar um exemplo para a gente conseguir calcular, combinado? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos supor que eu tenha aqui um recipiente que tem 30 ml de uma solução 1 mol por litro e que eu vou adicionar água de modo que no final eu quero que a concentração caia para 0,5 mol por litro. E aí a minha pergunta é, qual o volume final dessa solução? Então, primeiro, observe que está em mol por litro, então a gente vai usar a primeira que é MV. Outra coisa é, repare se as 2 unidades estão em mol por litro e se os volumes estão na mesma unidade também, tá? Não pode usar de um lado mol por litro e do outro grama-litro, ou coisa do tipo. Então, a nossa fórmula será MV. A molaridade inicial é 1 mol por litro, o volume é de 30 ml. Lá do outro lado, que é o final, é 0,5 mol por litro de concentração e o volume nós vamos encontrar. Esse volume pode estar em ml, tá? Não tem problema, só que eu vou encontrar a resposta em ml também.
Observe que se eu passar dividindo, né, 1 vezes 30 dá 30, 0,5V, passo 0,5 dividindo, vou chegar no volume final de 60 ml. Ou seja, para que eu consiga diminuir a concentração pela metade, né, era 1 mol por litro e agora eu quero meio mol por litro, eu tenho que dobrar o volume. Gente, isso era esperado em função da proporcionalidade. Se molaridade e volume são grandezas inversamente proporcionais, se eu dividir por 2 a minha concentração, então o meu volume deverá ser multiplicado, por 6 não, né? Por 2, por isso que era 30 ml e depois ficou 60, ok? Cuidado aqui num caso bem importante. A situação mais comum é pedir volume final, mas pode ser que ele peça o volume de água adicionado. E aí não caia nessa pegadinha, vai ter na alternativa A a resposta 60, porque o cão é ardiloso, você sabe. O volume de água, gente, é assim, você vai pegar o volume final menos o volume inicial. O volume final é de 60 ml e o inicial era 30. Portanto, o volume de água adicionado é de 30 ml. Então, cuidado, hein? O volume de água adicionado é sempre a diferença entre o volume inicial e o volume final. Ok? Vamos para a próxima manipulação. Misturas de solutos iguais. Então, imagine a seguinte situação. Se eu tenho aqui uma solução que é de HCl e eu misturo com outra que também é de HCl. E aí vou colocar as duas num recipiente maior e único. E é claro, né, se tinha HCl em uma e HCl na outra, no final é óbvio que vai ter HCl. E aqui nós vamos imaginar o seguinte, vamos supor que eu tenha aqui uma concentração e um volume que eu vou chamar de C1 e V1. Aqui eu vou ter uma outra concentração e um outro volume. E aqui no final eu tenho uma terceira concentração e um terceiro volume. Mas é claro que a concentração vai depender das duas soluções iniciais e que o volume 3 é a soma do volume 1 com o volume 2, combinado? Nesse caso aqui, qual é a fórmula que a gente vai utilizar? Porque sim, eu também recomendo que você faça pela fórmula, apesar de dar para fazer via regra de 3. A ideia aqui é que se num potinho eu tinha 2 solutos e no outro eu tinha 3, a quantidade de soluto não vai sumir ou aparecer. Se eu tinha 2 e 3, no final eu vou ter que ter 5 solutos. E é isso que se baseia. A massa de soluto do potinho 1 mais a massa de soluto do potinho 2 deve ser igual à massa de soluto do potinho 3. Portanto, a gente vai ter 3 variações dessa fórmula. CV mais CV igual a CV, MV mais MV igual a MV e TV mais TV é igual a TV. CV é quando estiver em grama-litro, MV é quando estiver em mol por litro e TV é quando estiver em título. E novamente coloco aquela observação, a densidade não pode mudar. Você vai saber que a densidade mudou se o exercício especificar. Se ele não falar nada, quer dizer que a densidade antes e depois é a mesma. Combinado? Vamos ver um exemplo aqui para a gente praticar. Vamos supor que eu tenha aqui uma solução que ela é de 1 mol por litro de HCl e eu tenho 100 ml aqui. E aí eu tenho aqui uma outra solução também de HCl que é de 2 mol por litro e que o volume vai ser de 200 ml. Eu vou misturar as duas e é claro que aqui no final eu vou ter HCl e que o volume é a soma dos volumes iniciais, ou seja, 300 ml. Mas a questão é qual a concentração aqui no final. Então, vamos lá. Como usei mol por litro, e aqui é importante dizer que se aqui é mol por litro, aqui tem que ser mol por litro para que eu encontre mol por litro. Se aqui é ml, aqui tem que ser ml e o volume final é em ml, né? Sempre unidades iguais. Então, vamos lá. Nesse caso, vai ser mv mais mv, que é igual a mv. Então, a molaridade da primeira solução é 1, o volume é 100. A segunda é 2, o volume é 200
E a molaridade final não sei, e o volume final é 300. Bem, essa conta aqui vai dar 100, essa conta aqui dá 400 e aqui molaridade 300. E aí aqui vai dar 500, que é igual a molaridade 300, passa esse 300 dividindo, vai ficar assim. E aí nós vamos ter 5 dividido por 3, que vai dar 1,66. Então, a molaridade, vou colocar 1,67 aproximadamente, tá? Mol por litro. Essa é a concentração final, ok? Repare aqui algo interessante. Imagine aqui numa reta real, né? Eu tenho o valor da primeira concentração, que é 1 mol por litro, e da segunda vale 2 mol por litro. Toda vez que você fizer esse tipo de manipulação, que é mistura de solutos iguais, obrigatoriamente, a mistura final vai ter que ter concentração intermediária, ou seja, não pode ser 1, nem menor que 1, não pode ser 2 e nem menor que 2. Imagine que você mistura um suco muito doce com um bem sem doce. A mistura com certeza não vai ser mais doce que o mais doce, nem menos doce que o menos doce. Esse valor tem que estar entre esses dois. E aqui, vou até colocar de caneta colorida para destacar. Observe que chegamos em 1,67. O 1,67 ele está bem mais próximo do 2 do que do 1. E a justificativa disso é porque usamos um valor maior do 2 do que do 1. Então é natural que pela média, que é uma média ponderada aqui, se aproxime mais daquele que você usou um volume maior. Combinado? Vamos agora para o próximo e último. Misturas de solutos diferentes, mas aqui ó, sem reação. Os que forem com reação, aí a gente vai fazer um outro vídeo, tá bom? Então, misturas de solutos diferentes sem reação seria algo mais ou menos assim. Vou pegar duas soluções, imagine que uma de NaCl e outra de cloreto de cálcio. E eu vou misturar as duas num potinho só. Essa reação aqui jamais aconteceria, porque são coisas diferentes, isso é óbvio, mas eles não reagem porque, gente, numa dupla troca, como é que eu troco um cloro por outro cloro? Não faz sentido. Então, aqui de cara não haverá reação, tá bom? Então, por isso que é mistura de solutos diferentes sem reação. De modo que aqui no final eu vou ter tanto o NaCl quanto o CaCl2. E como eles não reagem, a existência do NaCl para o CaCl2 não importa, bem como a existência do CaCl2 para o NaCl não importa. É como se fosse assim. Vamos supor que eu tenho 1 litro aqui e 1 litro aqui. É meio óbvio que o volume final é de 2 litros, né? Se eu tiver 2 solutos do NaCl redondinho, no final continua tendo 2. E aí, só para especificar que é diferente, é claro que isso é didático, se eu tivesse 4 solutos do CaCl2, no final eu continuaria tendo os mesmos 4, porque como eles não reagem, não será gerada uma terceira substância e um não sente a presença do outro. Então, é por conta disso, que é como se um não sentisse a diferença do outro, que a gente pode adotar isso como se fosse uma diluição. Afinal de contas, eram 2 solutinhos redondos em 1 litro, agora são 2, só que em 2 litros. A presença do outro não faz a menor diferença. Então, a gente vai usar as mesmas fórmulas da diluição, MV, MV, CV, CV ou TV, TV, com aquela mesma observação colocada antes acerca da densidade, tá? Só que aqui é claro que a gente vai ter que fazer isso 2 vezes, porque afinal temos 2 solutos que são diferentes e suas concentrações são independentes. Vamos fazer aqui uma situação? Vamos pegar aqui 1 mol por litro de NaCl. E aí eu tenho 1 litro. E do outro lado, terei aqui cloreto de cálcio, 4 mol por litro, e eu usei também 1 litro. No final, meu recipiente vai estar com 2 litros e terá tanto o NaCl quanto o CaCl2. Bora para os cálculos. Aqui eu preciso fazer separado, como eu disse, ó, tem que fazer 2 vezes. Para o NaCl, MV, MV, então a concentração é 1, volume é 1, concentração final não sei, volume é 2. A nova concentração é de 0,5 mol por litro para o NaCl. Já no caso do CaCl2,
vai ser MVMV, e aí você tem que tomar aqueles mesmos cuidados, né, das unidades de concentração serem as mesmas. Eu tinha 4 em 1 litro, agora não sei, e o próximo é 2 litros. Observe que minha nova concentração será de 2 mol por litro do CaCl2. Mas, gente, não vou mentir para vocês, hein? Os exercícios não costumam cobrar apenas isso. Eles vão querer perguntar qual é a concentração dos íons no final. E se eu quero a concentração dos íons, beleza, é só a gente dissociar. Então, aqui terei Na e Cl-, como a proporção é de 1 para 1, se aqui era 0,5, aqui é 0,5 e aqui é 0,5. Para o cloreto de cálcio, vou ter isso daqui, e aqui vai ser algo interessante, hein? Porque como é 1 para 1 para 2, então se aqui era 2, aqui é 2, mas aqui vai ser 4. Então, resumindo, concentração final do íon Na, 0,5 mol por litro. A concentração do cálcio será de 2 mol por litro. Mas atenção aqui, a concentração do íon que é comum aos dois. Até mudei de cor. Tem cloreto vindo do NaCl, tem cloreto vindo do cloreto de cálcio também. Então, aqui a gente vai ter que somar, tá? 4 mais meio vai dar 4,5 mol por litro. Essa é a concentração de cloreto e essa foi a nossa revisão. Tchau, obrigada!